Patrocínio Unimed. O melhor plano de saúde a viver. O segundo melhor é Unimed. Cesta Básica Pelógia. Sindicato dos Comerciários. Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba. Credibilidade, ação, competência. Apoio Ciesp Taubaté. Ciesp São José dos Campos. Estamos na Quinta-feira de Artes em Taubaté e ao nosso lado, nada mais, nada menos que a curadora Lani Goeldi. Tudo bem? Tudo bem, Zé Carlos. Obrigada mais uma vez pelo convite, né? E por você estar aqui prestigiando a nossa mostra. Lani, como é que você se sente pelo 5º ano consecutivo aí, a árduos, braços fortes, montar essa feira? É árduo mesmo, porque, na verdade, o projeto surgiu há 6 anos atrás para realizar no ano seguinte, né? Então, essa é a 5ª versão. E agora de uma forma mais ampliada e descentralizada, porque antes nós fazíamos num lugar fechado, onde acontecia a exposição e tudo acontecia, mostra, tudo lá dentro. Então, dessa vez, não, nós vamos fazer coisas num prédio, nós vamos fazer coisas na praça, nós vamos ter a demonstração das figureiras. Então, tudo está um pouco descentralizado, mas isso é bom porque movimenta a cidade. Agora, a pergunta que não quer calar. Durante 5 edições, quais os artistas de nome que você trouxe a Taubaté? Ou Campos Jordão... Então, nós trouxemos vários, né? Mas eu vou te falar dos... nós trouxemos o Laerte Agnelli. O Laerte Agnelli é um artista retratista que já foi sócio do Boni, logo no começo lá da Globo. Ele vai estar de novo nessa versão. O João Portinari, que esteve aqui o ano passado, antes de inaugurar o Guerra e Paz, em São Paulo. E ontem nós tivemos o prazer, né, de receber a Tarcilinha do Amaral, que é a sobrinha neta da Tarsila. E hoje está presente aqui. E hoje, né, o Juan Zeballos, que é um artista internacional, super conceituado no mundo inteiro, já manda, ele vive exclusivamente da arte, vendendo as suas obras para o mundo inteiro. E ele, a 2ª vez que ele vem ao Brasil, ele terminou agora uma exposição em Lima e está trazendo uma parte dessa exposição para ser montada aqui no Brasil, nesse espaço. Agora, outra coisa importante, a feira proporciona também oficina. Sim, a gente agora está acontecendo a oficina de encáustica, que é uma técnica de cera de abelha, com a Delza Langiani. E nós vamos ter um outro professor também que vai ensinar a fazer tintas. Então, ele é um alquimista da arte, né? Fora isso, a gente tem outras técnicas que vão estar sendo aqui aplicadas até na sexta-feira. Muito bem. Bom, é isso aí, gente. Você que gosta de arte, a grande oportunidade é esta, de vir aqui. Aqui é a reitoria, não, aqui é... Aqui é o Departamento de Ciências e Letras. Então, você vai ter a oportunidade de vir aqui no Departamento de Ciências e Letras e apreciar o artista, participar de oficinas e conhecer um pouco de cultura. Enfim, aproveite. Lani, boa sorte, bom trabalho e muita gente pintando nesse Brasil. Obrigada, Zé. A gente tem atrelado até, eu queria citar isso bem enfaticamente, atrelado a isso, a gente tem um trabalho social. Então, a Associação Oswaldo Guild, ela está fazendo essa 5ª versão, com apoio do governo do estado, e nós estamos fretando 4 ônibus gratuitamente, onde a partir de amanhã as escolas públicas, principalmente da zona rural, estarão prestigiando a nossa mostra. Falamos com a pesquisadora, curadora, presidente da Associação Oswaldo Guild.
Olá, amigos. Estamos aqui com a neta da Tarsila do Amaral, a Tarsilinha. Tudo bem, Tarsilinha? Tudo bem? É um prazer estar aqui com você e com os ouvintes. Você está vindo a Taubaté para abrir a 5ª Semana da Arte aqui no Vale do Paraíba. Qual é a sensação de estar aqui abrindo? Olha, uma grande honra esse convite, ainda mais estando aqui na abertura. Estou muito feliz com o convite. Trata-se de uma oportunidade muito grande de estar desse convite. Uma semana muito intensa aqui de artes, e eu estar podendo fazer a abertura, para mim, é uma grande honra mesmo. Bom, para você que não conhece, essa mulher fantástica, bonita, se preocupou com o acervo da tia-avó. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua tia-avó, Tarsila do Amaral. Quando é que ela nasceu, aonde que nasceu, quando começou a se interessar por pintura? Pode ser? Então vamos lá, hein? Claro. Tarsila nasceu em 1º de setembro de 1886. E ela teve assim uma educação de uma família tradicional, de fazendeiros. Meu bisavô, o pai dela, era um grande fazendeiro da região de Capivari, Itupeva. Ela passou a infância toda nas fazendas do pai, foi educada da forma tradicional, estudou no Colégio Sion, depois foi estudar em Barcelona, num colégio interno. Quando ela volta de Barcelona, em Barcelona ela fez o primeiro quadro dela, já foi muito elogiado pelas freiras. Quando ela volta de Barcelona, ela casa-se com um primo da mãe dela, da minha bisavó, também aqueles casamentos arranjados. Até então, uma vida de uma pessoa, de uma filha de um grande fazendeiro, uma vida bem tradicional. Depois que ela casou-se, ela não estava feliz no casamento e ela acaba se separando do marido. Isso já não era uma coisa comum na época. Então, eu destaco um pouco o meu bisavô, que era uma pessoa que tinha uma cabeça mais aberta. Ele era abolicionista, republicano, e ele apoiou a separação da Tarsila. E a partir daí que ela vai estudar primeiro escultura, e depois, em 1918, que ela começa a estudar desenho e pintura com Pedro Alexandrino. E depois, em 1920, ela vai a Paris estudar na Académie Julian. Era uma academia já muito importante em Paris, também fazendo ainda estudos acadêmicos. E ela ficou muito amiga da Anita Malfatti no ateliê do Pedro Alexandrino, e ela fica sabendo da Semana de Arte Moderna através das cartas da amiga Anita Malfatti. E quando ela volta ao Brasil, em 22, já tinha acontecido a Semana de Arte Moderna, mas a Anita a apresenta ao grupo modernista. E ela começa a namorar o Oswald de Andrade. Aí muda completamente a vida da Tarsila. Ela já estava separada, né? Ela ainda não tinha o pai dela depois consegue anular o casamento dela, mas enfim, eles começam a namorar assim escondidos, mas a vida dela artística muda, porque aí ela ela adere ao modernismo a partir daí. Foi aí que eles se juntaram e formaram o grupo dos Cinco. Isso. Em 22, a Tarsila, a Anita Malfatti, Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, que não era parente do Oswald de Andrade, apesar do mesmo sobrenome, e também o Menotti Dalpi, que é o escritor. Eles agitaram São Paulo culturalmente. Eles formaram esse grupo dos Cinco, eles faziam reuniões, jantares, conferências, e
para mostrar um pouco da arte moderna para São Paulo, e isso acabou repercutindo no Brasil inteiro também. E a partir daí que a Tarsila começa a gostar da arte da arte moderna. Até então, todos os estudos dela eram acadêmicos. Mesmo em Paris, nesses 2 anos que ela teve em Paris, ela visitou algumas exposições de arte das vanguardas, né, que estavam acontecendo lá em Paris na época, mas ela conta que ela ainda não gostava muito. É aqui no Brasil que ela adere ao modernismo. Dentro do trabalho dela, ela teve uma divisão social, teve bom, enfim, teve o pau-brasil, teve mais um... Exatamente. Você poderia falar um pouco a respeito disso? Claro. Depois do grupo dos 5, a Tarsila tem um ano muito importante, que é o de 23. Depois que ela começa a namorar Oswald de Andrade, eles vão a Paris em 1923. E lá eles conhecem o poeta Blaise Cendrars. E o Blaise apresenta a Tarsila e o Oswaldo para toda a intelectualidade, todos os artistas que estavam do mundo todo, que moravam em Paris naquela época. E a Tarsila lá começa a estudar com Fernand Léger, estuda também, que era um grande mestre cubista, né? Foi um dos grandes pintores cubistas. Ela estuda também com André Liotte, com Albert Glazes, que eram outros pintores cubistas também. Mas Fernand Léger foi quem mais influenciou a obra de Tarsila. E a partir daí muda completamente a obra dela, né? Ela realmente passa a pintar de uma maneira diferente. Em 24, quando eles voltam ao Brasil, o Blaise Cendrars também vem ao Brasil. E eles fazem uma viagem a Minas Gerais, que eles queriam mostrar o Brasil ao Blaise, aí é onde Tarsila descobre as cores, exatamente. E eram as cores caipiras, que ela gostava na infância, vivida nas fazendas. E os professores falavam, não, essas cores você não pode usar juntas, o amarelo com o vermelho, com o verde, com o roxo. Essas cores não combinam, são caipiras. Mas eram as cores que ela gostava. E ela, realmente, por ter uma personalidade muito forte, ela falava, não, são essas cores que eu quero colocar nas minhas obras. E aí vem a pintura pau-brasil, com os temas do Brasil rural e urbano, e as cores caipiras. E aí também tem uma influência muito grande da obra da Tarsila na poesia do Oswald de Andrade. Ele escreve o livro Pau-Brasil, de poesias, ilustrado pela Tarsila, e tem uma sinergia muito grande entre a obra do Oswaldo na obra da Tarsila e da obra da Tarsila na poesia do Oswaldo. A Tarsila também ilustra o livro do Blaise Cendrars, que se chama Fer de Route. Inclusive, A Negra, uma das obras da Tarsila mais importantes, é a capa do livro do Blaise. Então, a Tarsila também conseguiu influenciar até outros artistas, né? Inclusive Blaise Cendrars. E depois vem o movimento antropofágico, né? Que acho que dentro da arte da Tarsila é a obra mais valorizada, vamos dizer, porque ela queria dar um presente para Oswald de Andrade, ela pintou Abapuru. E ela queria dar um presente para impressionar o Oswald de Andrade. Eles já estavam casados, eles se casam no ano de 26. Como eu disse, o pai dela consegue anular o casamento dela, o primeiro casamento, e eles se casam no ano de 26. E em 28 ela queria dar um presente para impressionar o Oswald de Andrade. E era difícil impressionar, o Oswald de Andrade era uma figura assim... Ele era muito inteligente, uma pessoa... ele fazia trocadilhos com os nomes de todo mundo, ele brincava com todo mundo, muito culto. Enfim, era uma pessoa única. E eu costumo dizer que, para ela impressionar uma pessoa como Oswald de Andrade, ela precisou fazer
um dos quadros mais importantes da arte brasileira, que é o Abapuru. Eu acho que tudo que ela fez na vida foi por opção dela. Então, ela que quis se separar do primeiro marido, porque ele atraía. Ela que quis se separar do Oswald de Andrade, porque ele atraiu com a Pagu. Então, as escolhas foram dela. Claro que ela pagou um preço muito alto por isso. Claro que ela sofreu muito com a perda da neta, da filha, mas eu acho que era uma pessoa que sempre tinha uma atitude muito positiva em relação à vida. Todo mundo escrevia assim, que ela sempre achava que a vida valia a pena, que ela sempre encarava tudo com um sorriso. Eu li uma carta muito bonita de uma amiga dizendo que todas as dificuldades da vida ela encarou com um sorriso. Em 1929, com o craque da Bolsa, todo aquele glamour que ela viveu em Paris dos anos 20, ela perdeu tudo, ela teve que trabalhar, a vida dela muda completamente. E ela nunca reclamou de nada. Eu lembro também da minha tia contando que ela, nos últimos anos, teve que andar numa cadeira de rodas, porque ela fez uma cirurgia, e ela fazia fisioterapia todos os dias, achando que um dia ela ia voltar a andar. Meu avô, que era médico, assistiu à cirurgia, e ele sabia que ela não ia voltar a andar, mas ninguém tinha coragem de falar para ela que ela não ia voltar a andar. E ela fazia fisioterapia todos os dias, achando que ela um dia ia voltar a andar. E minha tia conta que a única vez que ela ouviu a Tarsila reclamar de alguma coisa foi um dia que ela falou assim: Leninha, né, minha tia Helena, Leninha, eu acho que eu estou demorando um pouco para voltar a andar. Então, era uma pessoa assim, com uma atitude maravilhosa em relação à vida. Ela sempre com um pensamento positivo, com uma atitude positiva em relação à vida. Agora vamos falar um pouquinho sobre aquela tela maravilhosa que é a Negra. Você tem ideia de como brotou isso aí? Tenho. É uma história assim, muito impactante até. Primeiro que eu achei entre essas... quando eu fui escrever o livro da Tarsila, eu realmente mexi nos baús da família. E uma das coisas que eu achei foi uma foto de uma negra. As negras eram as amas secas, eram as filhas de escravos que acabaram ficando na família, depois da abolição, trabalhando para os seus senhores, né, que eles não tinham muita opção mesmo. E na nossa família, muitos desses escravos continuaram na família trabalhando, e essas negras eram quem tomavam conta das crianças. E numa dessas fotos, eu vi a foto exatamente igual à foto da negra. Na mesma posição, o rosto da negra igualzinho o rosto da negra do quadro, a posição da mão igual, exatamente, né? Só não tinha aquele seio grande para fora. E então, realmente, ela fez o quadro da negra a partir daquela foto. E a história do seio é uma história que é dos nossos antepassados, né? Que as negras, quando tinham filhos, elas tinham que amamentar os seus filhos, então elas amarravam pedras nos seios, para os seios ficarem grandes, para elas poderem continuar trabalhando. Elas amarravam os filhos nas costas e jogavam os seios para trás para poder amamentar as crianças e continuar trabalhando na lavoura. Então, tem aquela simbologia daquele peito grande da negra e com essas histórias dos antepassados, né, da nossa própria história, né? Bom, e para finalizar, o Abapuru, né? Como é que surgiu essa ideia também dela pintar esse quadro? Sabe que ela conta que tem até uma relação com as negras, né? Porque diz que esse quadro da negra foi o primeiro grande quadro da Tarsila, né? Que ela pintou no ateliê do Fernand Léger. O Fernand Léger ficou muito impressionado com esse quadro. E depois que ela pintou o Abapuru, ela conta que pintou o Abapuru por inspiração. Ela fez esse quadro muito rápido. Aliás, até ela era muito... diz que ela demorava muito para pintar um quadro, e esse quadro ela pinta mais rápido, e ela falou que fez por inspiração, ela não sabia direito de onde veio.
E mais tarde, uma amiga dela falou que o quadro do Obapuru lembrava uns pesadelos dela. E ela lembrou das histórias que as negras, que as amas-secas contavam, histórias de assombração, histórias de monstros, essas coisas que as negras contavam nas fazendas, quando ela era pequena, tudo. E ela acha que o Obapuru são essas reminiscências dessas histórias, desses bichos, desses monstros. Enfim, ela associou um pouco essas histórias que as negras contavam com essa figura do Obapuru, que ela conta que nem ela sabe de onde veio. Agora, como é que foi o finalzinho da vida dela? Aí vem a parte que eu me lembro, né? Eu tinha 8 anos quando ela faleceu, mas era uma tia muito próxima, né? Meu pai tomava conta dos negócios dela e a minha mãe era a pessoa em quem ela confiava para dirigir, que ela estava na cadeira de rodas. Então, era uma tia que eu estava sempre na casa dela, era uma tia que ela vinha sempre ou na minha casa ou na casa da minha avó, que éramos vizinhos. E então era assim, para mim eu era, claro, a queridinha por ter o mesmo nome dela. Então ela sempre vinha, tinha sempre uma palavra delicada comigo, com todas as pessoas. Eu tenho sempre a melhor recordação. Eu adorava ir na casa dela. Eu me considero uma pessoa privilegiada de poder ter visto na casa dela esses grandes quadros que hoje estão ou em museus, ou em grandes coleções. Eu tive o privilégio, eu adorava ir na casa dela, eu ficava andando pela casa para ver os quadros. Eu nem sabia muito o que isso significava, eu só sabia que eu gostava, apesar de serem quadros tão diferentes, né? Isso há 40 anos atrás ainda era um pouco diferente. Eu lembro até da minha avó, que falava para ela do Obapuru: olha, Tarsila, minha avó era a melhor amiga dela, você me desculpa, mas eu não gosto muito desse seu quadro do Obapuru. Então, mas eu adorava a casa dela, adorava ir lá, ela me tratava muito bem, ela sempre tinha uma palavra de carinho, ela estava sempre muito elegante. Eu lembro que ela não deixava a gente entrar no quarto dela enquanto ela não tivesse toda arrumadinha, ela sempre com um lenço na cabeça, um chalezinho assim, ou nos ombros ou nas pernas. Ela pintou até o final da vida? Até o final da vida. E ela não deixava ninguém vê-la pintando. As únicas pessoas que ela deixava vê-la pintando foram meu pai e a minha tia Helena. As crianças, eu nunca tive esse privilégio. Agora, como é que você cuida do acervo? Olha, esse é um trabalho para o resto da minha vida, eterno. Eu acho que eu já pude contribuir com algumas coisas importantes, como já fizemos. O catálogo Raisonné foi uma das coisas mais importantes que nós fizemos para proteger a obra da artista. Fizemos uma catalogação geral da obra dela. Nós calculamos que entre 85% e 90% da obra toda foi catalogada. É claro que sempre deve ter sido alguma coisa, deve ter escapado, né? Até tem obras que foram extraviadas durante a vida toda dela, nós sabemos de algumas. Mas, enfim, isso tudo já ajudou a proteger a obra dela de falsificações, enfim. Eu já fiz exposições dela muito importantes aqui no Brasil e fora do Brasil também. Isso ajuda a divulgar muito o nome dela aqui e fora do Brasil. Tenho projetos também para fazer outras exposições, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. Tenho projetos para fazer... Já fiz livros sobre ela, já fiz... enfim, tem um projeto educacional, dou muitas palestras. Eu acho que já consegui fazer bastante coisa, mas o projeto é um projeto para a vida inteira, né? Eu tenho planos para a minha vida inteira. Bom, eu acho que você que está nos vendo sentiu que ela deu uma aula sobre arte,
sobre essa mulher que lá atrás superou limites, ultrapassou conceitos, quebrou diversos tabus. Tarcilinha, eu agradeço as palavras e esta aula que você está dando de cultura, que eu acho que isso é muito importante, o brasileiro precisa saber disso. Eu fico muito feliz de saber que ainda tem gente preocupada com a cultura. Eu que agradeço a oportunidade de poder aqui, através desse seu espaço, poder estar divulgando. Agradeço a sua oportunidade e a sua generosidade também de eu poder estar aqui divulgando a obra da minha tia-avó. Muito obrigada também. É isso aí, gente. Você aproveite para estudar um pouquinho mais sobre cultura, conhecer pinturas, quadros, enfim. É isso que nós precisamos, educar o nosso povo brasileiro. Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba, 148 anos. Ao completar 148 anos de existência, a Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba tem orgulho de sempre estar trabalhando em prol da saúde da população. Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba. Credibilidade, ação e competência. Seja bem-vinda, é muito bom te ter na minha vida, mudar pra valer, tudo ao redor, mudar e viver. A gente ama mudar com você, toda esquina. Olá, eu sou Sheila da Vita Fiat, aqui em Pindamonhangaba. Estou aqui para convidar vocês a vir conhecer a nossa concessionária. Você virá a pé, mas não voltará de carro zero. A Vita está no mercado há 19 anos, em dezembro que passou agora, 19 anos no mercado, atuando no ramo automobilístico de 0 km e vendemos também seminovos com garantia e tratamos o cliente da mesma forma. Para esse ano de 2012 temos vários lançamentos. A Fremont com o Fiat 500, temos o Test Drive, outros veículos, a pronta entrega e modelos exclusivos personalizados da forma que o cliente quer. Sem contar que hoje, dentre as promoções, possuímos o Uno Mille, o carro mais barato do Brasil e também o mais econômico do Brasil. Venha conferir. Diferencial da Vita Fiat, os clientes hoje têm um sistema de fidelização, atendemos o cliente inclusive aos sábados, quando não podem parar para fazer revisão, financiamentos fáceis, cliente podem agendar através do site, através do telefone, cliente vem, deixa o carro, nós levamos o cliente até a casa dele, depois buscamos o cliente para retirar o veículo novamente, tendo esse diferencial de tratamento, sendo um cliente VIP. Estamos aqui, Vita Fiat, localizada em Pindamonhangaba, atendendo o Vale do Paraíba. A concessionária fica na Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 3011, telefone 3644-2000. Estamos aguardando a sua visita. Vem aí, Miss Comerciária 2012.
Se você é comerciária, bonita, tem charme e carisma, chegou a sua hora de brilhar. Participe do concurso Miss Comerciária 2012, o concurso de beleza mais esperado do ano. As inscrições estão abertas. Participe! Mais informações pelo site www.simcomerciariosvp.org.br ou pelo telefone 3621-3955. Você fatura prêmios em dinheiro e ainda tem a chance de representar Taubaté no concurso Miss Comerciária Paulista, na Praia Grande, Litoral Sul de São Paulo. Não perca tempo. Revele a beleza, o charme e a simpatia da mulher comerciária. Promoção do Sindicato dos Empregados no Comércio de Taubaté. Estamos ao lado de um artista plástico de nível internacional. Ele é peruano, é o Juan Carlos Ceballos. Tudo bem, meu querido? Tudo bem? Tudo joia. Joia. Estou muito feliz de voltar ao Brasil depois de alguns anos. Eu gosto muito do Brasil, uma terra maravilhosa, com a gente muito agradável. E é um bom país para compartilhar meu arte. Juan, em que instante da sua vida você percebeu que você iria ser artista plástico? Quando eu fui já criança. Eu acho que meus pais sempre me presentearam as armas para poder criar. Lápices de cores, algunos magazines. Isso foi meus primeiros presentes de criança. Eles sempre gostavam de meus desenhos. Eu desenhava em as paredes, em a mesa, em as cadeiras. Você é de Arequipa, no Peru. Sou da cidade de Arequipa, a segunda cidade do Peru. Eu estudei em Arequipa na Universidade de Arte e também estudei em Brasil arte contemporâneo em Pernambuco. Estudei um semestre, o ano 2001. Você já participou em algumas exposições internacionais? Eu tenho 17 exposições individuais em América, en Argentina, en México, en Estados Unidos, en Colombia, algunas en Brasil he participado colectivamente y también en Europa, en Espanha, en França, Itália. Agora, você com o seu trabalho, você consegue também transmitir a sua profissão, transmitir a sua arte para aqueles que queiram pintar? Eu acho que a pintura, a criação é para compartilhar. E o poder do artista é transmitir sua criação. O artista não pode ficar com o que sente em casa, dentro dele. Tem que saber expressá-lo. E também se pode expressar com cores, com traços, com linhas. Agora, uma curiosidade. Como é que você pensa em pintar o quadro? Qual é o critério? Você põe no papel, desenha, vem na cabeça, enfim, qual é o caminho que você começa
a idealizar um trabalho seu? É um caminho um pouco longe, mas o artista precisa de ideias, de experiências. Na experiência del dia a dia, ele vai juntando elementos para logo elaborar em sua cabeça. Depois de isso, ele faz traços. Se o artista não pode, talvez, pintar esse momento, ele descreve o lugar, a emoção. Depois, o artista trabalha como qualquer pessoa em seu ateliê, 8 horas, 10 horas. O que mais requer o artista é a criação, é um tempo longe. O processo do ação é curto, mas a criação demora meses. Agora, por outro lado, as pessoas leigos, né, são as pessoas que não entendem de arte, não entendem de pintura, quando elas chegam na sua exposição, o que ela vai ver? Eu quero transmitir sentimentos. Eu acho que a pintura é sentir, não é encontrar formas. O artista tem que transmitir emoções. Eu quero transmitir com meus cores alegrias, o dia a dia, a cidade, o trajín da ação. Isso quero. Eu acho que a gente vai encontrar em cada pintura muitas emoções, muito fortes, muito tristes. Os colores são ação, o color é poder. Agora, quando você olha para a sua pintura, ela tem que transmitir também alguma coisa, além da expressão, da emoção. Ela deve ter um nome para isso, né? Sim. A gente tem que encontrar o nome. Meus pinturas não têm nomes. Algumas são nomes sugerentes. Mas se eu posso colocar um nome no quadro, por exemplo, o ponte, a gente vai procurar um ponte, mas não tem um ponte ali. Então a gente tem que procurar sentir-se feliz com a obra. Tem que procurar um caminho. Por isso são todas diferentes. Tem linhas, tem colores amplios. Eu acho que tem que sair daquelas cores, tem que sair a forma, mas a forma que a pessoa quer encontrar. Não a forma que o artista faz, porque não tem forma, são pinturas abstratas. Agora, pergunta que não quer calar. Para cada quadro existe um tempo determinado. Na maioria deles, você leva quanto tempo? É segundo a emoção, segundo a ideia. É um promédio de uma semana a 2. A vezes passa que eu não posso terminar o quadro porque não tenho as ideias suficientes. Então eu deixo aquele quadro e logo de um mês ou 2 meses eu continuo trabalhando. Eu acho que as pinturas não têm um tempo final. Uno tem que deixar descansar. A pintura fala, eu quero hasta aqui, e o artista tem que saber quando deixar. Então pode passar uma semana, pode passar um mês, ou talvez podem passar dias. O color fala, não mais, e o artista tem que deixar aí. Quando você fala deixar, o que é? Deixar secar, deixar de trabalhar? Procurar outra pintura, fazer outra pintura. Você deixa lá, sim, parte para outra, depois volta lá e dá continuidade. Sim, porém, alguns quadros não precisam mais traços. A pintura fala com o artista, é incrível. Uma escultura fala com o escultor, um livro fala com o escritor, um poema fala com o poeta. Eu acho que o arte é poder. É o dom que você carrega. Sim, eu acho que sim, é um dom, uma virtude. Agora, se alguém que vier aqui, na exposição da Quinta-feira da Artes, tiver interesse na compra do seu quadro, ou de um dos quadros, qual é o caminho que ele tem que tomar? Pode contactar-se com meu página, com meu website ou com meu correio. A gente pode procurar em internet
meu nome, Juan Carlos Ceballos, e ali vão encontrar informação sobre o artista, ou talvez falar com a Associação Osvaldo Goldi, com a senhora Lani Goldi, quem agora ela me representa aqui, e ela foi quem me convidou para esta quinta semana do arte. Eu sou muito feliz por este convite de ela e de seu esposo Eduardo. Vamos mudar um pouco de conversa agora. Conte um pouco da sua cidade. Como é que é a sua cidade no Peru? Arequipa. Minha cidade, uma semana atrás, cumpriu 280 anos de fundação espanhola. É uma cidade perto ao Mar Pacífico, mas não, está um pouco longe da praia. É uma cidade cheia de vulcões, é de arquitetura colonial, quase toda a cidade é branca, por isso o nome dela é a Cidade Branca. Tem muitas praças, construções espanholas, e tem um rio que cruza a cidade. Agora vamos falar em gastronomia. Qual é a comida preferencial de vocês lá? O Peru agora, a comida de Peru está agora em voga, está em nome de muitas cidades do mundo. A comida preferida lá é a carne de cerdo, de res ou peixes. O típico plato é el rocoto relleno de carne. É um picante, chili, eu não sei como falam aqui, mas é como um pimiento picante, grande, cheio de carne e que vai ao forno e se come com batata. Mas tem que ser picante. Bastante pimenta? Sim. Isso aí é de vocês, né? Isso, típico de Peru. E também as bebidas, a gente acompanha com um pisco. Pisco é a bebida tradicional do Peru, é parecido a cachaça, só que é mais forte. Porém, é gostosa como a cachaça. E a gente bebe sozinha ou com ovo e açúcar. Muito bem. Você que está nos assistindo, está percebendo que a gente está levando um bom papo com esse artista plástico de renome, que é o Juan Carlos Ceballos, né? Ceballos, né? Vou corrigir, Ceballos. Ele está aqui em Taubaté, participando da quinta Feira de Artes. Meu caro Juan Carlos, muito obrigado. Espero que tenha sucesso no seu trabalho no Brasil e que volte mais vezes. Obrigado a você. Eu sou muito feliz de conhecer-les a você, a estar em Taubaté novamente. Eu estive aqui faz 5 anos atrás. Eu ganhei um prêmio em Taubaté de pintura, um prêmio internacional. Foi o primeiro prêmio de pintar a cidade de Taubaté. Foi por isso que eu cheguei a esta cidade e quedei fascinado. Espero voltar pronto, fazer mais mostras. Agora chego a Peru e tenho outras mostras. Tenho próximos projetos em Espanha e em Estados Unidos para fins deste ano. É isso aí. Sucesso e espero que você tenha aí uma estrada muito grande e braços para muitas pinturas e muitos quadros. É isso aí. Eu vou procurar, eu vou necessitar mais força, mais inspiração e a energia da gente do Brasil para seguir criando. Obrigado a vocês. É isso aí. Fechamos mais um quadro na área de cultura.
Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba, 148 anos. Ao completar 148 anos de existência, a Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba tem orgulho de sempre estar trabalhando em prol da saúde da população. Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba. Credibilidade, ação e competência. Seja bem-vinda, é muito bom te ter na minha vida, mudar pra valer, tudo ao redor, mudar e viver ainda melhor, ainda melhor. Venho dançar, vem me fazer feliz, pode entrar, tô te esperando aqui, fique à vontade pra me trazer novidade. A gente ama mudar com você. Todeskine. Olá, eu sou Sheila da Vita Fiat, aqui em Pindamonhangaba. Estou aqui para convidar vocês a vir conhecer a nossa concessionária. Você virá a pé, mas não voltará, voltará de carro zero. A Vita está no mercado há 19 anos, em dezembro que passou agora, 19 anos no mercado, atuando no ramo automobilístico de 0 km e vendemos também seminovos com garantia e tratamos o cliente da mesma forma. Para esse ano de 2012 temos vários lançamentos. A Fremont com o Fiat 500, temos o Test Drive, outros veículos, a pronta entrega e modelos exclusivos personalizados da forma que o cliente quer. Sem contar que hoje, dentre as promoções, possuímos o Uno Mille, o carro mais barato do Brasil e também o mais econômico do Brasil. Venha conferir. Diferencial da Vita Fiat, os clientes hoje têm um sistema de fidelização, atendemos o cliente inclusive aos sábados, quando não podem parar para fazer revisão, financiamentos fáceis, cliente podem agendar através do site, através do telefone, cliente vem, deixa o carro, nós levamos o cliente até a casa dele, depois buscamos o cliente para retirar o veículo novamente, tendo esse diferencial de tratamento, sendo um cliente VIP. Estamos aqui, Vita Fiat, localizada em Pindamonhangaba, atendendo o Vale do Paraíba. A concessionária fica na Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 3011, telefone 3644-2000. Estamos aguardando a sua visita. Vem aí, Miss Comerciária 2012. Se você é comerciária, bonita, tem charme e carisma, chegou a sua hora de brilhar. Participe do concurso Miss Comerciária 2012, o concurso de beleza mais esperado do ano. As inscrições estão abertas. Participe! Mais informações pelo site www.simcomerciariosvp.org.br ou pelo telefone 3621-3955. Você fatura prêmios em dinheiro e ainda tem a chance de representar Taubaté no concurso Miss Comerciária Paulista, na Praia Grande, Litoral Sul de São Paulo. Não perca tempo, revele a beleza, o charme e a simpatia da mulher comerciária. Promoção do Sindicato dos Empregados no Comércio de Taubaté.
Olá, está começando agora para todo o Vale do Paraíba mais um Saúde em Dia. É hora da sua dose semanal de informação sobre saúde. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito comum. Todo mundo conhece alguém que tem dor de cabeça. Nós vamos falar sobre as causas das dores de cabeça. Tem nada pior, né, gente, do que uma dor de cabeça. A dor de cabeça, ela é multifatorial e todo mundo conhece alguém que já passou de médico em médico e não conseguiu identificar a causa da sua dor de cabeça. Então eu tenho uma boa notícia para vocês. O tratamento da sua dor de cabeça pode estar na cadeira do seu dentista, tá? Alguns fatores que causam dor de cabeça, para a gente entender um pouquinho, pode ser o estresse, fatores emocionais ou o mau encaixe dos dentes, que gera uma dificuldade mastigatória, tá? Mas o que acarreta o mau encaixe dos dentes? O mau encaixe dos dentes pode ser acarretado por dentes tortos, falta de dentes, problemas ósseos. Então, quando você tem esse problema, o tratamento é odontológico e geralmente envolve mais de um especialista. O jeito que a gente fecha a boca é igual uma caixinha de sapato. A tampa não pode ser larga e não pode ser menor. Então, o encaixe ideal é esse daqui. Vocês podem ver que a tampa é maior do que a caixa, mas proporcionalmente. O mau encaixe dos dentes pode ser causado, então, por dentes tortos, tanto na maxila quanto na mandíbula, ou problemas ósseos, como neste caso, que a tampa é bem maior do que a caixa, ou ao contrário desse, quando a tampa é menor do que a caixa. É como se a caixa fosse muito grande para essa tampa. Também pode ser causado pela falta de dentes, né? Quando nós temos falta de dentes e esses dentes não foram recolocados, o sistema mastigatório também não funciona de uma forma ideal. Bom, a pessoa que não tem o encaixe correto dos dentes, quais os problemas que ela pode ter? Ela pode ter problemas na articulação temporomandibular, na ATM, que é esse ossinho da mandíbula que encaixa aqui na frente do ouvido, porque a mandíbula é um osso único, então o encaixe da mandíbula é aqui na frente do ouvido. Então ela pode ter problemas nessa articulação, que chama ATM. Por a articulação encaixar exatamente aqui na frente do ouvido, a pessoa pode também ter dor reflexa no ouvido. Muitas vezes também ela apresenta dores musculares nessa musculatura aqui da face, um cansaço muscular. Muitas vezes também, que é o assunto de hoje, são dores de cabeça, dor de cabeça reflexa aqui nessa região. E o principal, talvez o principal motivo é que ela não mastiga direito. A digestão já começa errada, porque a pessoa não consegue triturar bem os alimentos. Então, a mastigação está prejudicada. Essa pessoa que não tritura bem os alimentos pode ter um problema de gastrite, um intestino preguiçoso, porque a digestão já começou errada. Então, se você tem muitas dores de cabeça ou algum desses problemas que eu acabei de citar, vem até o Centro Odontológico Osni Correia, que vai ser um prazer a gente fazer o diagnóstico do seu caso. O tratamento para quem tem essa falta de encaixe dos dentes vai desde uma plaquinha mil relaxante, que é uma plaquinha que o paciente encaixa nos dentes, geralmente para dormir. Mil vem de músculo e relaxante, então ela deixa o músculo constantemente relaxado, não deixa o paciente contrair essa musculatura. Ou também pode ser prescrito fisioterapia, que são exercícios para os músculos da face, ou também prescrição de medicamentos. Se a pessoa apresenta ausência de algum dente, geralmente a gente indica prótese ou implante nessas regiões, para que a força mastigatória seja distribuída igualmente por todos os dentes. Ou se a pessoa tem dentes tortos, problemas ósseos, aparelho ortodôntico, para corrigir todo o osso, ou vários desses tratamentos juntos, tá? Então, nós temos aqui na clínica vários casos de pacientes que tinham muitas dores de cabeça e depois de feita essa reabilitação oral, as dores de cabeça melhoraram muito ou até desapareceram, mudando demais a qualidade de vida do paciente. Porque para nós dentistas, o que mais importa é devolver para o dente a função dele, que é mastigar de uma forma correta e estar interligado com toda a face sem prejudicar nenhum dos outros órgãos, tá?
E o paciente geralmente vem por causa da estética. A estética melhora, sim, melhora muito, melhora da água para o vinho, mas o foco principal é devolver para o dente a sua função correta. Então, se você tem dores de cabeça frequente, vem até o Centro Odontológico Usni Correia, que a sua cura pode estar aqui, na nossa cadeira de dentista. Para maiores informações, nosso site é www.usnicorreia.com.br. Nossos e-mails de contato são contato@usnicorreia.com.br ou draraquel@usnicorreia.com.br. Hoje eu fico por aqui, mas a gente tem um encontro marcado no próximo Saúde em Dia. Tchau, tchau!